Olá, hoje é dia 20 de fevereiro de 2023. Vamos trazer alguns apontamentos do capítulo 5 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A gente terminou o capítulo anterior em que André estava prestes a sair do ambiente interno, onde ocorreu uma reunião mediúnica. E ao sair ali fora, ele teve uma percepção considerável da diferença do ambiente em que eles agora se encontravam. O próprio instrutor ali comenta para André: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior iluminada pela oração e a via pública repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência. Em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então reflitamos aqui a influência de nosso pensamento e da oração no ambiente em que a gente se encontra, seja em ambiente externo, ou na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente esteja. Logo após, André observa um grupo de desencarnado de aparência em desequilíbrio profundo. E Alexandre, que é o instrutor, fala para ele que ali estava a corte, né, natural, digamos assim, daquelas pessoas que estavam inclusive participando da reunião. E logo elas saindo dali, eles iriam se aproximar novamente daquelas pessoas. Veja como ele comenta: os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Repare agora na saída de nossos colaboradores terrestres. Então, eles vão saindo vagarosamente ali da casa em que ocorreu a sessão mediúnica e comentando que lá eles se sentiam muito bem, se sentiam revigorados, se sentiam iluminados através da oração, através de boas energias, né? E aí então André ele fica até um pouco emocionado com aquela manifestação, né? Feliz que eles estavam elevados. E Alexandre chega e comenta para ele: não se impressione, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. E esse esforço, meus amigos, é para nós, em todos os dias, em todas as atividades, com todas as pessoas. Alexandre continua, né? Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar a uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. E comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições,
requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo, em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Nos traz diversas reflexões do que nós temos feito conosco mesmos. Se a gente escolhe os ambientes em que devemos estar mais iluminados, se a gente escolhe os ambientes em que buscamos realmente executar o que é bom e o que é de bem. E em outros ambientes apenas esquecemos, fingimos que não aprendemos mais nada. Então Alexandre ele continua explicando para André que se eles conseguissem manter o nível mental que ali eles estavam, numa situação de oração constante, né, manter aquilo que eles aprendem, comentam e ensinam no dia a dia, eles estariam tranquilos. No entanto, como nós, ele fala, em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos a regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Então é como se dentro de cada um de nós tivessem partes ligadas a hábitos ainda inferiores, ainda não adequados, e esses hábitos eles vêm querendo se manifestar. E se a gente não mantém um vigiar e orar adequado, eles se manifestam e são meios de ligação com outras entidades que também buscam esse mesmo interesse, essa mesma sintonia. Então André começou a observar 3 entidades desencarnadas que começaram a acompanhar 3 entidades encarnadas. E ao se aproximar, a mudança foi perceptível em relação aos encarnados. Começaram a comentar que havia dificuldade já de manter a mesma luz e começaram a reclamar, a se lamentar das dificuldades da vida, das dificuldades do dia a dia. Também começam a reclamar sobre as dificuldades de lidar com os desejos, com as paixões mais intensas, inferiores, logo na aproximação dessas entidades desencarnadas. E Alexandre daí tenta ajudar, de alguma forma, aqueles encarnados e coloca a sua mão na testa de uma menina que estava junto com eles. E a menina, como que iluminada, como que intuída, né, inspirada, ela comenta que concorda que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Ou seja, mediunismo não quer dizer nada se você não trabalhar em si próprio. Se você descobrisse perseguidores invisíveis, ela comenta, em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, né, um mediunismo mais forte, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender em primeiro lugar a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. E por mais que seja cheia de elevação, o comentário da menina, a mãe, né, e o irmão mais velho comentam: não tem você bastante idade para compreender o que a gente quer dizer. Quando você enfrentar as nossas mesmas dificuldades, você vai perceber e vai entender o que a gente quer dizer. Então, reduz aquele comentário elevado que poderia auxiliar a nada, né, algo que ainda eles não conseguem absorver. E as entidades que estavam próximas dos encarnados
O Alexandre comenta que era o que se aproximou de uma senhora era o marido dela em vida, quando era vivo, e que não teve uma vida muito desenvolvida espiritualmente. Os outros dois, que também chegaram ali, eram companheiros antigos do rapaz quando ele vivia em situações ligadas mais ao sexo, ligadas à sensualidade, né? Perdido nessas sensações. E aí André ainda comenta, mas não há uma forma da gente conseguir tirar essa influenciação que eles se mantêm de forma tão forte? E Alexandre comenta: quem, porém, deverá romper as algemas senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros, no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis, para o que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo da vida nova. Contudo, esse desejo ainda é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Quantos de nós, né, não temos feito a mesma coisa? Buscado milagres, buscado auxílio através de passe, ou em benzedeira ou em outro templo, para que a gente se sinta melhor. Mas na hora de transformar a nós mesmos, a gente não executa a mesma disciplina, a mesma vontade, e então permanecemos presos ainda às dificuldades anteriores, pretéritas. E Alexandre ainda continua que se a gente forçasse a, a retirada deles, o que pode ser feito, eles voltariam logo depois. Né? Ele comenta: já se fez a tentativa no propósito de beneficiá-los, de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia, e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. E André fala, então, não seria interessante a gente ensiná-los desse problema, que eles têm que edificar a si mesmos. E Alexandre fala que isso já tem sido feito. Já tem sido feito. Temos um grande número de trabalhadores consagrados a esse mister em nosso plano, e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. Ou seja, tem que aguardar, porque esse fruto cresce no tempo de cada um. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Então, uma lei aí universal para todos nós. Colhemos o que semeamos, o que plantamos. Então, Alexandre comenta como é que se ocorreu a transmissão ali do pensamento dele para aquela menina que tentou ajudar o irmão mais velho e a mãe. Ele fala que ali era um trabalho simples da transmissão mental. E a gente não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes. Os ignorantes se reúnem,
Os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Ele fala que aqui a jovem ali de 16 anos, uma menina ainda, consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios, até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável, e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas pela crença sincera e consoladora. E além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Veja, então, talvez a nossa busca seja essa, de ser um melhor reflexo de ideias, de sentimentos e de pensamentos mais elevados. Para isso nós temos que cuidar do nosso instrumento, que é o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos. E o André pergunta, isso vai ser sempre assim na existência dela? Não, ele fala, o Alexandre, nem tanto. Ela ainda conserva os benefícios, né? Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. E não seria então difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? André pergunta. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Mas veja a dificuldade, né? A alma reta dentro do espírito de serviço e de equilíbrio. Não há privilégios ou privilegiados na criação, existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. E assim ele fecha o capítulo 5